Fala galerinha do nono, beleza? Seguinte, turma, vamos para a nossa próxima aula. Eu tive um feedback muito positivo de vocês com essas aulas gravadas, postadas no YouTube e tirando as dúvidas no Teams. Então eu vou manter no mesmo jeito. Essa aula está sendo gravada, vai ser postada no YouTube, junto com o link desse vídeo eu vou mandar para vocês a apresentação de slides. E aí as dúvidas eu estarei naquele horário pré-estabelecido. Para qualquer dúvida que fique sobre o vídeo, sobre os slides, sobre a aula como um todo, estarei lá para responder, beleza? Galera, nós agora vamos dar uma pausa um pouco na história geral e a gente vai se concentrar um pouco em história do Brasil. O período que a gente vai começar a falar é a transição da monarquia para a República Brasileira. Turma, a apostila de vocês lá vai muito direto ao ponto. Ela só diz que houve a tomada do poder pelos republicanos, mas não explica como isso aconteceu. E eu não quero que fique essa lacuna na cabeça de vocês, esse espaço. Porque quando a gente fala de um processo de transição da monarquia para a república, a gente precisa entender tudo que está envolvido nesse processo. Quando o Brasil sofre uma mudança política desse jeito, não é um processo que aconteceu do dia para a noite. A proclamação da República, sim, foi um evento muito rápido, mas os fatores que levaram ela a acontecer, não. Muito pelo contrário, foram sucessivos equívocos, sucessivos conflitos, os quais o imperador brasileiro entrou nesse tempo, que fez com que ele perdesse força e poder ao longo dos anos, facilitando assim a tomada do poder pelos republicanos. Turma, primeiro ponto. Qual foi a primeira instituição a virar as costas para Dom Pedro? A Igreja Católica. Por que isso? Turma, aqui no Brasil, Dom Pedro II, ele tinha uma influência muito pesada na igreja. Ele fazia algumas ações de como se fosse uma espécie de um papa no Brasil da igreja, aqui no Brasil. Ele comandava a igreja, ele tomava decisões de cunho religioso. Foi estabelecido pelo Papa lá em Roma, nesse período, que isso estava proibido a partir de então. Que isso não seria mais aceito, que não seria mais admitido que acontecesse no Brasil, um líder político se envolvendo nas questões religiosas. A partir desse momento, turma, Dom Pedro já não aceita de muito bom grado tal situação. Só que aí vem uma outra ordem vinda do Papa que desagrada ainda mais Dom Pedro. Ele declara que a partir daquele momento, maçons não poderiam mais fazer parte da igreja, não poderiam entrar mais. Dom Pedro II era maçom. Logo, ele se sentiu diretamente atingido com isso. Dois padres lá do Nordeste decidem acatar, obviamente, a decisão do Papa. Como retaliação, Dom Pedro manda prendê-los. Isso vai criar uma inimizade muito grande entre a Igreja e o Império Brasileiro. Consequentemente, Dom Pedro perde o apoio da Igreja aqui no Brasil. Bom, não foi somente a Igreja que virou as costas para ele. Os militares também deram as costas a Dom Pedro II. Por quê, turma? Os militares, eles saíram muito fortalecidos da Guerra do Paraguai. Guerra do Paraguai vocês estudaram no 8º ano com o Fernando, tá? Não esqueçam. A Guerra do Paraguai, apesar do Brasil ter vencido, ele saiu financeiramente muito enfraquecido desse conflito. Mas a camada militar, ela saiu fortalecida. E eles tinham o desejo de ter uma maior participação política aqui no Brasil. E eles acharam que com essa vitória na Guerra do Paraguai, eles conseguiriam. Eles seriam mais respeitados, especialmente pelo imperador. Coisa que não aconteceu. Vale lembrar, o imperador ele era extremamente centralizador, tanto que ele tinha um poder chamado de poder moderador, que ele mandava em tudo, que era um poder que podia anular as ações dos outros três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Logo, turma, ele não dá poder, obviamente, para a classe militar. Nesse momento, os militares eles mudam de lado, eles não defendem mais o imperador. Boa parte da classe militar no Brasil passa a apoiar quem? Os republicanos.
os defensores da república, os defensores da mudança dessa forma de governo. E aí entra a próxima questão, que são os próprios republicanos. Galera, republicanos eram pessoas que defendiam uma ideia de que o império não servia mais como uma forma de governo no Brasil. Que o império, que o imperador eram figuras extremamente atrasadas, defasadas, arcaicas, que não poderiam simbolizar um país que queria estar sempre em evolução, que queria progredir estruturalmente, financeiramente, culturalmente, tudo. Eles achavam que o progresso e império não tinham o mesmo sentido, não podiam andar juntos. Logo, eles começaram a defender essa ideia muito forte através de jornais, panfletos, discussões, defendendo a república, defendendo uma autonomia maior das províncias, até mesmo das pessoas, dos poderes que compõem uma nação. Então havia uma crítica muito pesada. E, obviamente, uma elite intelectual do Brasil foi fazer parte desse movimento, fazer parte desse processo. Começou a ganhar corpo o movimento republicano aqui no nosso país. E, obviamente, isso começou a incomodar o império. Só que aí que vem, turma. Apesar de tudo isso, tinha uma estrutura que estava conseguindo manter Dom Pedro no poder. Qual estrutura que era essa? A elite agrária do Brasil, a elite do café. Os cafeicultores, eles conseguiram manter Dom Pedro no poder. Por quê? Até esse momento. Por que isso, turma? Eles estavam enriquecendo, independente de Dom Pedro ou não. Só que o que vai acontecer? Um ano antes da proclamação da República, vamos lembrar, proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Um ano antes, em 1888, houve a abolição da escravidão, a Lei Áurea, que extinguiu a escravidão em território nacional. Ótimo, bacana. Só que vamos lembrar, turma, infelizmente aqui no Brasil, os escravos eram tratados como mercadorias, eles tinham um valor. E era a principal mão de obra no café. Ou seja, os cafeicultores tinham muitos escravos e, obviamente, com a abolição da escravidão, eles iam perder muito dinheiro nisso. Então, eles não estavam apoiando que a escravidão acabasse aqui. Dom Pedro, para convencê-los, o que falou? Olha, a escravidão vai acabar, mas eu vou dar a vocês uma indenização, vocês serão recompensados por isso. A elite falou, beleza, se a gente vai ser recompensado, se nós seremos recompensados, tudo bem, pode continuar com isso então, pode continuar com o processo. Beleza, temos a assinatura da Lei Áurea, abolição da escravidão aqui no Brasil. Cadê o dinheiro? Nunca veio. Logo, a partir desse momento, eles viram as costas para Dom Pedro. E a última estrutura que estava segurando ele no poder não está mais. Ou seja, Dom Pedro ele fica completamente isolado no poder. Ele está completamente isolado politicamente. Galera, é importante a gente falar que alguns historiadores até defendem a ideia de que a proclamação da República ela aconteceu por um acidente. Havia um ministro de Dom Pedro, o Visconde de Ouro Preto, que queria a prisão do Marechal Deodoro da Fonseca. E o Marechal reuniu um pessoal do exército para ir tirar esse ministro, esse Visconde de Ouro Preto. Só que o que aconteceu, turma? Não só o Visconde fugiu, Dom Pedro também. Logo, não se tinha mais o imperador abdicou do poder, ele saiu, ele deixou o poder vago. A partir desse momento, quem assume a presidência do Brasil? Marechal Deodoro da Fonseca. A partir daí, nossos dois primeiros presidentes, Deodoro e Floriano Peixoto, darão início à República da Espada. Por que esse nome, turma? Porque os dois primeiros presidentes são militares, faziam parte do exército. Certo? Turma, agora vamos pensar o seguinte. Se você tem uma nova forma de governo, obviamente você precisa de uma nova Constituição. E é o que vai acontecer no Brasil. Será feita uma nova Constituição em 1891, de caráter republicano. Ou seja, o Brasil a partir de agora é republicano, federalista e presidencialista.
O que significa cada uma dessas palavras? Primeiro, o republicano adota a república como forma de governo. Presidencialista, quem será o chefe dessa república vai ter o nome de presidente. Cabe à figura do presidente o comando. Federalismo, o que significa isso, turma? Quando você estabelece a política de uma federação, você está dando autonomia às suas províncias, que são os estados. Ou seja, um grande desejo, principalmente das elites locais, era o federalismo. Por que isso? Eles teriam direito de moldar as leis, desde que estivesse dentro da Constituição, a seu favor. Cada estado, cada província no período teria o direito de moldar as leis, as elites moldariam essas leis a seu favor. Então o federalismo dá esse poder às elites locais. Além disso, turma, separação do Estado e da Igreja, ou seja, um não vai interferir no assunto do outro, cada um no seu canto. O federalismo, como eu disse para vocês, vai ser adotado aqui no nosso território. Eleições diretas para presidentes da província, os governadores. Ou seja, agora a população votará diretamente para governador, não passará por diferentes estágios, não será mais uma eleição indireta. Extinção do poder moderador. Lembra aquele quarto poder que eu só relembrei para vocês, que concentrava tudo na mão do imperador? Se você não tem mais o imperador, não tem por que ter esse poder mais. Então você vai extinguir qualquer tipo de centralização política no Brasil. Você extinguiu isso, beleza, você dá um passo maior a ter uma sociedade mais aberta, uma participação política maior de todos. Voto aberto. E aí vai o asterisco. Voto aberto para maiores de 21 anos, alfabetizados, sexo masculino. Beleza? Só que vamos pensar, turma, que bonito. O Brasil adotou uma república. Acabou então os conflitos políticos aqui no nosso território? Não, muito pelo contrário. A república, o movimento republicano, ele vai se dividir em 3 frentes. Um republicanismo urbano, um republicanismo paulista e um republicanismo militar. O urbano é defendido por jornalistas, autônomos, uma elite intelectual do Brasil. O republicanismo paulista vai ser defendido, obviamente, pelas elites, principalmente de São Paulo, as elites paulistas, óbvio. E o republicanismo militar vai ser defendido pelos militares. Galera, quando vocês pegarem o slide de vocês, vocês vão perceber que eu vou trazer uma tabela que está trazendo todas as diferenças entre esses 3. O republicanismo urbano e o paulista são muito parecidos entre si. Quem vai se diferenciar mais é o republicanismo militar. Por quê? Eles defendem, mesmo a gente falando de um governo republicano, da extinção de poder moderador, tudo mais, eles defendem um governo central, forte, interventor, pouco espaço para as liberdades civis, ou seja, é uma república, mas com caráter bem centralizador mesmo. É com poucos direitos, pouca participação, é a figura principal centralizando o poder em si e mandando sozinho. Isso não condiz muito com um caráter republicano, mas é uma vertente, tá bom? No final dos slides vocês vão ver uma tabelinha mais bonitinha para vocês entenderem, beleza? Turma, eu acho que é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, tá bom? Espero que tenham entendido. Caso não, estarei online no Teams para tirar todas as dúvidas de vocês, beleza? Então é isso, um grande abraço, tchau!